Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a pregação de Estevão, onde grandes revelações a respeito da vinda do Messias, a respeito do seu ministério, aqui estão colocadas. Nós vamos agora continuar estudando Atos, capítulo 7, a partir do versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então Estevão está declarando que aqueles homens não têm experiência com Deus, não são batizados com o Espírito Santo. Referindo-se ao Antigo Testamento, eles não têm um encontro profético com Deus. Eles não têm um chamado espiritual. Então eles são de dura cerviz. Isso é, o coração deles é aquele velho coração de pedra. Eles receberam a lei e por não ter um discernimento espiritual da lei, ter apenas a letra mata. Eles não conseguiram discernir a voz do Espírito Santo. Não conseguiram entender a vontade de Deus revelada na lei, no Antigo Testamento. Assim vós sois hoje como vossos pais, porque também vem o Messias com a palavra profética e vocês o perseguem, prendem, crucificam, rejeitam a sua palavra. É isso que Estevão está dizendo. O versículo 52 diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, todo o ministério de Deus é um ministério profético. Quem anda com Deus é um profeta. Precisa ter o espírito de profecia. É o que conhece a Deus. Abraão ouviu Deus dizendo: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra, para o lugar que vos tenho chamado, que eu te enviarei, que vos darei como herança, você e os seus descendentes, vou te abençoar. Então Abraão teve um contato com Deus que ele transformou em um profeta. Ele recebeu a voz de Deus, conheceu a Deus, obedeceu a Deus. Então esse é o profeta. E ele vai sair de acordo com a palavra de Deus. Ele tanto profetiza para os outros, quanto ele próprio dá a resposta. Então, todo servo de Deus, desde Abel em relação a Caim, que era carnal, guiado pelo diabo, dura cerviz, incircunciso de coração, vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, sem entender as coisas de Deus, sem conhecer a Deus. Então nós temos Abel com a revelação de Deus e Caim tem inveja do contato de Abel com Deus. Então todo ministério é o ministério profético, o verdadeiro Israel. É o Israel que é circuncidado no coração, no ouvido, pelo batismo com o Espírito Santo. Então muda este coração, muda este ouvido. Ouve a palavra de Deus, pelo ouvir vem a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esta fé faz com que ele tenha o propósito de obedecer a Deus de tal forma que agrada a Deus, e Deus o batiza com o Espírito Santo para que ele possa cumprir este propósito. Então ele se torna um profeta. Pela vinda do Espírito Santo habitar nele, ele vai falar por inspiração do Espírito Santo, direção do Espírito Santo, ele se torna um profeta. Então todo o servo de Deus, todo salvo, tem o Espírito de Deus, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus e são profetas. Jesus como profeta, Moisés como profeta, e Moisés anuncia: Deus vai levantar um profeta maior do que eu. Então Moisés é o profeta, é mais um profeta, e vem assim os profetas. José se torna um profeta. Então nós vamos tendo uma sequência. Davi se torna um profeta. Versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Nós acabamos de ler. Então, nós temos de um lado os profetas, à direita, e à esquerda, esses pais religiosos, esses pais que têm nome de judeu, mas no fundo não são.
Porque para ser do povo de Deus, tem que ouvir a voz de Deus, tem que ter intimidade com Deus, tem que ter o Espírito de Deus. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Então, aqui está uma palavra de condenação para eles. Por quê? Vocês são filhos destes, que receberam a lei, a palavra de Deus, por ordenação dos anjos e não a guardastes. Não aguardam. Por quê? O Espírito de Deus não habita em vocês para lhes guiar em toda a verdade, para dar discernimento dessa lei, como praticar, como obedecer, como viver de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Vocês receberam a instrução de Deus, a lei de Deus, a direção de Deus por ordenação dos anjos. Então os anjos tiveram esse ministério naquele período. O anjo do Senhor guiou, o anjo do Senhor esteve com eles no deserto. Então, toda essa ordenação dos anjos, havia esse conceito de que aquela lei do Sinai era por ordenação dos anjos, tanto que Hebreus vai dizer que agora é por ordenação do Filho. Deus falou pelos profetas e agora fala pelo Filho também como profeta. Então há uma sequência agora superior pelo Filho, antes por ordenação profética, junto com os anjos e os profetas, agora com o Filho. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. É o que nós temos falado aqui, que a carne vai se enfurecer, vai ranger os dentes, pela inveja de ver que aquele homem, no caso aqui Estevão, junto com os profetas também aconteceu a mesma coisa, tinha uma intimidade com Deus, tinha um conhecimento além, conhecimento que vem do alto, que eles não conseguiam acompanhar, não conseguiam atingir. Então, isso vai provocar na carne uma revolta, que levou Caim a matar Abel. Então, está lá no princípio, no primeiro homicídio, a obra da carne, a obra do diabo, a obra da carne, sem o Espírito Santo. Tanto que nós estamos trabalhando a partir de Joel, que diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, vocês vão profetizar. Vossos filhos profetizarão. Vão entrar nessa direção do Espírito. A carne foi criada para ser habitação do Espírito. Antes do Espírito ser soprado na carne, era um boneco de barro. Não se movia, não falava, não via. Mas quando Deus sopra o espírito humano, ele passa a ser uma alma vivente e se comunicar, e se mover, e agir, e ter resposta aos seus movimentos e suas ideias, e vai andar com Deus. Vai ter intimidade com Deus. Deus vai habitar com o homem, ali no Jardim do Éden, porque Deus está num lugar sem pecado, sem o mal. Ali está na luz, então o homem está ali, o homem e a mulher estão com Deus. Quando entra o mal, quando entra o pecado, a mentira, a desobediência à palavra de Deus, então Deus faz separação. Deus sempre faz separação. A luz, quem anda na luz, anda com Deus, e quem anda nas trevas. Então o homem, com a entrada do mal, ele não pode mais ficar ali naquele lugar, no Jardim do Éden. Então, a partir dali, ele precisa que essa carne, agora que conhece o mal, tem o conhecimento do bem e do mal, está ali dominada pelo mal, o pecado jaz à porta, que ela seja revestida do novo, da luz, do batismo com o Espírito Santo. Então é esse profeta que tem esse encontro e essa revelação do Espírito Santo, essa revelação de Deus, essa presença de Deus, com ele é que vai vencer, vai se tornar o profeta e vai voltar à presença de Deus. É quando a nossa carne, ela é totalmente dominada pelo poder de Deus, pela unção do alto, pelo batismo com o Espírito Santo. Então é isso que falta, era isso que faltava àqueles judeus que sempre resistiam ao Espírito Santo, desprezavam o recebimento do Espírito Santo, tentavam entender a lei, mas não aguardavam, porque não conseguiam saber exatamente o que fazer, o que significava, o que Deus estava dizendo, a vontade de Deus. Nesse sentido, a letra mata. Eles vão continuar desobedecendo a Deus, ainda usando o nome de Deus em vão, por não terem o conhecimento de Deus pelo batismo com o Espírito Santo. E ouvindo eles isto, então enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, como já falamos, nessa revolta do homem que quer o cargo, quer o poder, quer a liderança, mas percebe que vai perder para o batizado com o Espírito Santo, como Caim fez.
e acabou irando-se contra o seu irmão e acabou o matando. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Veja aqui que texto, que versículo, com tamanha revelação para nós, dizendo que ele, cheio do Espírito Santo, vê o céu. Tem essa ligação direta com o céu. Então nós já temos o arrebatamento, já estamos no céu, já vivemos nas regiões celestiais com Cristo, no reino de Deus, pelo Espírito Santo. Estando cheio do Espírito Santo, você está cheio da glória de Deus. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, sendo batizado com o Espírito Santo, você já vive nesse ambiente. O céu se encontra com a terra. Você aqui na terra já contempla o céu já vem estar com você pelo Espírito Santo, Espírito de Deus que habita em você. Estevão, então, demonstra isso. Aqui está o texto dessa revelação do batismo com o Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Nós conseguimos ver o céu aberto. Ele viu a glória de Deus. E viu que Jesus estava à direita de Deus. Essa é uma revelação que nós sabemos que no mundo inteiro pessoas têm essa visão. Atualmente, sempre tiveram. Desde a igreja primitiva, desde a de Estevão. Ver o céu aberto, ver a glória de Deus e ver que Jesus estava à direita de Deus. Então é comum que pessoas de todas as nações digam que tiveram uma visão do céu. No céu havia um homem ao lado de Deus. Eles conseguiam discernir a direita de Deus, o trono de Deus no centro, e à sua direita um como filho do homem. Como um homem elevado à direita de Deus. É Jesus. Estevão diz claramente, a palavra de Deus, a narração de Lucas diz claramente que ele viu. Ele diz isso no versículo seguinte. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, a mão direita, em pé, o Filho do Homem, representando a salvação do homem, a elevação do homem em Jesus, como profeta maior que nos leva ao Pai, à direita de Deus. Então, existe sim essa distinção entre o Filho e Deus. O Filho de Deus está em pé à mão direita de Deus. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e ele disse isso. O narrador Lucas refere a algo que Estevão viu e falou. Eu vejo os céus abertos. Então, para ver os céus abertos, entender, até discernir, saber sobre o homem, Filho do homem, Jesus, a sua relação com a humanidade, e ele estar à direita de Deus, do Pai, que é um só, ao qual Jesus entrega o poder no fim. Jesus passa, devolve ao Pai. Não teve por usurpação ser igual a Deus, achado. Naquele momento, naquele ministério, em forma de Deus, não teve por usurpação. Mas ele vai devolver tudo àquele que o consagrou, nomeou, enviou ao Pai. E vai ficar à direita, na posição dele. Deus, Pai, no centro, Jesus, à sua direita, o Filho do Homem, representando a humanidade, que também, andando nos passos de Jesus, crendo em Jesus, vai estar lá, vai ser coerdeiro. Somos irmãos de Cristo perante o Pai, recebendo a herança do Pai, recebendo a glória, a salvação, o banquete, a festa no céu, com Jesus, para a glória do Pai, para a glória de Deus. Então, uma revelação que muitos religiosos, doutrinadores, se perdem. Não tem essa autonomia, não tem essa autoridade, não tem esse discernimento, não tem esse conhecimento que o Espírito Santo nos dá, nos revela, como deu aqui Estevão, e nós temos essa visão do céu, esse conhecimento da glória de Deus, do céu aberto. E o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. É assim que nós devemos referir a essa situação. Deus e Jesus, o Filho do Homem, e Jesus está à direita de Deus. E se ele está à direita de Deus, intercede por nós, junto ao Pai, ele nos leva para lá. Estaremos um dia todos nós juntos.
e haverá uma grande festa, a maior festa que já ocorreu em toda a história do universo. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Também, se aceitassem, iriam perder seu cargo, iriam perder sua posição, iriam perder o lugar no templo. Então eles tinham que gritar, tapar o ouvido, arremeter para matá-lo, porque ele trazia uma revelação do céu que iria alterar o sistema da terra, porque os céus dominam sobre a terra, os céus dirigem a terra, os céus corrigem sempre o caminhar da terra. E estes homens que tinham formado ali uma religião, uma denominação institucionalizada, com doutrinas de homens, com ventos de doutrina, eles não podiam realmente ouvir isso, de que a estrutura do céu com a terra é diferente da que eles imaginavam. Então eles gritaram com grande voz, não queriam ouvir uma coisa diferente, da qual eles cresceram ouvindo e se firmaram naquela doutrina de homens, que é uma doutrina enganosa. Isso vai os levar a ser condenados. Deus vai falar, nunca vos conheci. Jesus diz que muitos chegarão diante dele dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, e dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então são esses que tentam sustentar uma religião diferente da direção do Espírito Santo. E nessas atitudes, nestes eventos, no que está acontecendo, Deus não está vendo, não está reconhecendo, não está ali a vontade de Deus, não está ali a obra de Deus, não é essa a direção de Deus. Então Deus vai dizer, nunca vos conheci. Vocês eram como todos que faziam coisas diferentes da minha vontade, dos que não me obedecem, porque não tem o Espírito Santo para vos guiar em toda a verdade. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo para sermos guiados pelo Espírito de Deus em toda a verdade. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então nós temos aqui que eles querem que continue o sistema religioso que lhes dava autoridade, cargo, posições diferentes da vontade de Deus, diferentes da direção do Espírito de Deus, porque eles sempre resistem ao Espírito de Deus. E aqui colocaram então o seu testemunho, as testemunhas dos que viram, puseram as suas capas como um simbolismo de depoimento, de declaração, de que realmente Estevão estava transtornando a fé, a religião judaica, impondo costumes que eles não podiam aceitar, não podiam receber, uma outra doutrina. Então foram lá procurar este líder, Saulo, para que pusessem as suas capas para servir num juízo, numa apresentação de causa de por que aconteceu aquele apedrejamento, de que eles concordaram com aquele apedrejamento. Cada capa iria representar um voto favorável ao que aconteceu, dizendo que ele blasfemou, que ele mentiu e disse coisas que iriam destruir aquele modelo religioso deles. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, realmente, nós temos o nosso espírito e o Espírito de Deus habitando em nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando poder, nos conduzindo em toda a verdade, nos ajudando, falando junto conosco, falando através de nós, nos dando toda essa condição de ensinar a palavra de Deus, pregar toda a criatura até os confins da terra. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então toda a palavra é levada em conta, é recebida no céu, está diante de Deus, nós vamos dar conta de toda a palavra. Então Estevão realmente fez duas declarações importantíssimas. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, numa palavra de fé, de ligação dele, da terra com o céu, com Jesus que está à direita de Deus, a mão direita de Deus. Está lá colocado na sua posição, intercedendo por nós e nos esperando. Um dia estaremos todos juntos com Jesus ao lado de Deus, na presença de Deus. E pondo-se de joelhos, então ele clamou, Senhor, não lhes imputes este pecado. Também uma declaração importantíssima de misericórdia,
do amor de Deus. Jesus também disse isso lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não sabem porque não têm o Espírito Santo, não são batizados com o Espírito Santo, acham que estão fazendo certo, estão fazendo totalmente errado, não têm direção de Deus, inventam ideias religiosas, conceitos religiosos totalmente errados diante de Deus. Deus não reconhece, Deus não conhece, Deus não aceita, passam vergonha, estão passando aí pela terra, causando escândalos à palavra de Deus. Tamanha ignorância, tamanho desconhecimento das coisas de Deus. Então, não lhes impute este pecado, é por ignorância. Pecado é ignorar a vontade de Deus, é desobedecer a Deus. E neste caso, tanto de Jesus na cruz quanto aqui Estevão na hora da morte, tiveram essa mesma direção do Espírito Santo. Pai, eles são ignorantes. Senhor, não lhes imputes este pecado. Eles não sabem o que fazem. Eles seguem a ideia deles. Eles não te conhecem. Não conhecem a verdade, não conhecem a luz, não conhecem o amor, não conhecem a direção, a vontade de Deus. E tendo dito isto, adormeceu. Então aqui complementa-se o capítulo 7 de Atos com esse ensino, com essa palavra, que nós adormecemos, nós dormimos no Senhor. Então nosso corpo desliga e nós ficamos como alguém que está dormindo. Alguém que morre é alguém que adormece. Então é importante também destacar até o fim. E tendo dito isto, adormeceu. O escritor não diz morreu, faleceu, partiu, mas simplesmente adormeceu. Então é algo suave, é como dormir à noite, passamos isso toda noite. Então vem o dia e vem a noite. A noite é o momento de adormecer. Simboliza as trevas, simboliza a morte, um descanso até que venha raiar o novo dia, o dia da ressurreição, em que iremos despertar novamente para a vida. Uns vão despertar para a alegria, com Jesus, com a vontade de Deus, andando nos passos do Senhor, com Jesus que está à direita de Deus, intercede por nós, nós vamos estar juntos com Ele. E outros vão despertar, mas vão despertar para a vergonha eterna de não terem buscado a Deus enquanto se pode achar, não terem buscado o amor de Deus, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus e o batismo com o Espírito Santo de Deus. Mas que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.